Olá pessoal, tudo bem? Hoje daremos início às nossas aulas de máquinas rotativas. Lembrando que as aulas anteriores nós vimos uma revisão de magnetismo e eletromagnetismo, que vai ser primordial para o nosso entendimento das máquinas rotativas. Também tivemos uma revisão com relação à parte de transformadores monofásicos e transformadores trifásicos, que fazem parte das máquinas estáticas, ou seja, não rotativas. E agora daremos início, como dito anteriormente, às nossas máquinas rotativas, que tratam de geradores e motores. Na gama de motores a gente vai ver vários tipos e características de motores, mas a princípio vamos comentar a respeito dos motores de forma genérica. Bom, princípio de funcionamento do gerador elétrico. A principal função do gerador elétrico é transformar energia mecânica em energia elétrica. Lembrando que tudo que nós tratarmos com relação a geradores, ou pelo menos a maior parte, também se refere ou também serve para os motores, tanto de corrente contínua quanto aos motores de corrente alternada. O princípio básico, como podemos afirmar e rever anteriormente, que o princípio dos motores ele vai se basear justamente em três fatores ou três condições que eu julgo importante para o entendimento dos motores, que é aquela regra dos circuitos magnéticos ou dos ímãs, com relação aos polos, em que polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Isso aí é vamos falar assim, dentro das máquinas rotativas, acho que é um dos principais conceitos que eu julgo importante. O outro é relacionado ao eletromagnetismo. É claro que nós vimos que existem vários personagens que contribuíram para o eletromagnetismo, mas um dos principais que se destacaram e que podemos relacionar diretamente aos motores é o Faraday e o Lenz. Então nós vamos utilizar o princípio lá dos ímãs, aquelas regras dos ímãs, dos polos, e vamos enfatizar um pouquinho mais com relação a motores, a lei de Faraday e a lei de Lenz. Aqui abaixo temos uma figura, uma ilustração de um gerador elétrico elementar. Então, nesse gerador elementar, nós temos circuitos magnéticos em volta de fios, formando espiras, e alimentado por uma fonte de alimentação, nesse nosso caso, uma fonte de alimentação variável, mas podemos substituir isso aqui ou representar isso aqui como uma fonte de corrente contínua, em que a fonte de corrente contínua ela vai fornecer uma corrente elétrica somente num sentido, e com isso nós vamos ter dois polos distintos nesses nossos circuitos magnéticos. Um polo, se esse aqui é um polo norte, esse aqui vai ser o oposto, vai ser o polo sul, e assim sucessivamente. Ainda nessa nossa ilustração, nós temos aqui um condutor em forma de espiras. Então isso aqui vai representar o nosso circuito rotativo, no caso dos geradores. Se fosse um motor, ele também representaria um circuito rotativo, como resultado, traduzindo como resultado um giro no eixo. No nosso caso, como gerador, nós vamos girar isso aqui manualmente ou vamos produzir um giro manualmente isso aqui para perceber alguns efeitos ou o efeito principal desse nosso elemento gerador. Então, como dito, nós temos aqui um condutor em forma de espira. Nesse condutor em forma de espira, nos seus terminais, é conectado uns anéis, os anéis comutadores. E nesses anéis comutadores nós temos os nossos terminais externos. Então, a princípio, quando
é fornecida uma corrente, é criado um polo norte, o exemplo que a gente vai dar aqui é um polo norte e um polo sul. A partir essa corrente circulando nesse meu circuito magnético, ele vai produzir o quê? Linhas de campos, né? Ou linhas de indução magnética. Imerso nessa linha de campos magnéticos, nós vamos ter a nossa espira. Como a nossa espira vai ser rotativa, então ela vai ter várias posições com relação a essa imersão, no campo magnético. Com isso, nós podemos representar, né, que esse nosso circuito, ele possui aquelas nossas características dos ímãs, tá? De produzir campo magnético, né, polos norte e polo sul. E além disso aí, nós temos, né, a nossa representação aqui da lei de Faraday e a lei de Lenz. Podemos observar isso aí, né, na nossa ilustração seguinte e explicar, né, com relação à lei de Lenz, né, e esse princípio, né, de um condutor imerso num campo magnético. Então vejamos a seguir então, né, alguns conceitos de revisão, né, e como esse nosso elemento vai conseguir reproduzir, né, uma força eletromotriz nos seus terminais. Então podemos perceber, né, que o nosso condutor, nesse caso é um condutor retilíneo, e que nós utilizamos aquela regra da mão esquerda, e nesse nosso caso nós vamos utilizar, né, como um outro elemento que é a força, a regra da mão direita, onde o indicador ali vai indicar o sentido da corrente elétrica, e no nosso caso o polegar indica o sentido da força gerada, né, e o campo magnético que está cortando esse meu condutor. Percebemos que existe, né, entre a corrente elétrica e o campo magnético, né, uma perpendicularidade, ou seja, existe um corte de imersão, né, em 90 graus com relação ao nosso condutor. Também, né, para efeito de motores, a gente vai ver que é um sistema ortogonal, ou seja, cada vetor vai estar 90 graus, né, em posição aos outros, tá? Então nós chamamos aí de um sistema ortogonal, e que, né, podemos afirmar, né, que a força, né, essa força aqui, ela é diretamente proporcional à corrente, né, e ao ângulo em que está sendo cortado esse meu condutor. Podemos, né, vamos verificar mais adiante, né, que existem algumas situações com relação ao posicionamento desse nosso condutor. Se houver um deslocamento, né, e esse deslocamento for diferente de 90 graus, e a cada vez que ele alinha, né, longitudinal ao campo, a gente vai perceber que a nossa força induzida, ela vai ser praticamente igual a zero. Por quê? Nós vamos ter um alinhamento do seno com relação às linhas de campo 180 graus, e o seno de 180 graus é zero. Já para a condição, né, em que nós temos, né, os 90 graus, né, a gente vai ter um corte perpendicular ao longo do nosso condutor, onde que o seno de 90 graus é igual a 1, então a gente vai ter nesse nosso caso aqui uma força ou uma indução máxima. Uma outra condição, né, se a gente for deslocar o nosso condutor a 45 graus, a gente vai perceber que existe um meio termo, né? O nosso seno de 45 graus agora vai ser aproximadamente 85% da nossa força eletromotriz ou força induzida. E do mesmo jeito, né, do sentido contrário, né, se a gente se deslocar nosso condutor, né, no sentido contrário, alinhando ele em aproximadamente 360 graus, né, ou zero, a gente vai perceber que o seno de zero vai ser zero e a nossa força vai ser mínima, ou a indução mínima. Já para a nossa condição do gerador, né, do nosso sistema lá em forma de anel, né, a gente percebe que a gente vai ter todas as situações citadas, né, anteriormente.
Só que no nosso caso a gente vai ter o quê? O giro desse Aplicando a nosso regra da mão sistema aqui, direita nos dois proporcionando, lados né, da espira, seguindo também a regra verifica-se da mão que a direita, força magnética proporcionando resultante todas aquelas em cada condições, um dos né, lados entre é seno oposta de ao outro. 0, seno de 90, seno de 180, seno de 270 e seno de 360 graus. E com isso a gente consegue produzir valores mínimos, né, em direção de valores máximos positivos, indo em direção a zero e novamente assumindo valores, né, negativos, né, máximos, e valores retornando para valores intermediários até zero, né, e repetindo todo o nosso sistema. Então, voltando à nossa ilustração, tá, nós vimos que o nosso sisteminha lá se utiliza justamente de todos aqueles nossos conceitos anteriores, né, de indução magnética, de circuitos magnéticos, das propriedades dos ímãs e assim por diante. Então vejamos que essa nossa situação aqui, em que quando giramos esse nosso sistema aqui, nos nossos terminais aqui nós podemos produzir uma força eletromotriz, né, uma indução, uma tensão, né, ou caso isso aqui esteja ligado a um circuito fechado, né, um fornecimento de corrente, em que ele vai ser, ele vai ter suas amplitudes, né, entre 0 até um valor máximo positivo, indo em direção ao sentido zero da minha indução, e crescendo novamente no sentido negativo até valores intermediários e se deslocando para o zero, repetindo isso aí indefinidamente enquanto o meu sistema estiver rotacionando. Então, com isso, né, a lei de Lenz, né, ele pode ser representado por essa nossa equação, em que a força, né, eletromotriz, né, ou a força induzida nos meus terminais, né, ele é diretamente proporcional ao campo produzido. Então, se eu tenho um campo constante, a minha única variação vai ser justamente o posicionamento do meu condutor, mas existe uma proporcionalidade direta entre o nível, né, o valor do campo magnético, a forma, né, geométrica, né, ou a forma construtiva, né, do meu sistema que está imerso no campo magnético, nesse meu caso um condutor ou retilíneo ou em forma de espiras, a velocidade em que vai ser girado esse meu eixo. Então, quanto maior a velocidade desse meu eixo, maior a tensão ou a força eletromotriz induzida aqui nos meus terminais, e o posicionamento, né, desse meu condutor no campo magnético, que pode variar, né, entre 0, 90 graus, ou valores intermediários, ou seja, de 0 a 90 graus, crescendo, né, de 0 a 90 graus, de 90 graus a 180 graus, que é aquela condição que nós temos do valor mínimo, ou zero, crescendo novamente, né, agora negativamente, em direção a 270 graus, e decaindo, né, com valores, né, entre 270 graus até 360 graus, ou o nosso zero inicial. Vamos ver agora uma ilustração, né, representativo desse nosso gerador de forma dinâmica. Aqui nesse nosso caso, né, nós já temos uma representação de uma forma dinâmica. Então, aquela nossa condição em que nós temos um valor mínimo, mas imerso no campo magnético, então nosso valor mínimo, o deslocamento dele até um valor máximo positivo, assumindo o valor de 270 graus, que é zero, e indo para o sentido contrário. E isso se repetindo indefinidamente enquanto o nosso sistema estiver girando. Essas informações, né, traduzindo, né, para a nossa lei de Lenz, né, e o princípio de funcionamento do gerador elementar, podemos mostrar que, através dessa expressão aqui, gerada a partir da lei de indução de Lenz,
que a força eletromotriz induzida nos nossos terminais aqui do nosso gerador, ele é diretamente proporcional à indução do campo magnético, ou seja, quanto maior a indução do campo magnético, maior vai ser a força eletromotriz induzida nos terminais do meu gerador. Ele vai ser diretamente proporcional à geometria, né, e à forma construtiva da nossa espira. Então, quanto mais número de espiras eu tiver aqui, e quanto maior, né, as minhas espiras, maior também vai ser a força eletromotriz induzida nos meus terminais. Além disso aí, né, a velocidade, né, com que é feito o giro nesse meu sistema de espira, ele vai determinar, né, qual vai ser o valor da minha força eletromotriz. Ou seja, quanto maior a velocidade de movimento dessa minha espira, maior vai ser a força eletromotriz induzida. E como consequência, né, o posicionamento, né, dessa minha espira dentro desse meu campo imerso, ele vai indicar como vai se comportar o valor dessa minha força eletromotriz. Então nós vimos que se a maior parte da minha espira, né, ou seja, a face maior da minha espira, estiver perpendicularmente às linhas de campos, né, produzido pelo meu sistema, a gente vai ter um valor máximo. E entre os dois termos, né, ou seja, entre 0 e o valor máximo, ou seja, 90 graus, né, o que a gente vai ter vai ser uma variação desse meu valor, assumindo os valores mínimos até o valor máximo, né. Nosso valor máximo se relaciona justamente a 90 graus com relação a linhas de campo, né, ao corte das linhas de campo. Então, com isso, né, nós podemos já imaginar como vai ser a formação dessa minha força eletromotriz. Né? O que podemos observar de forma matematicamente é que ela vai produzir uma senoide. E essa senoide vai estar relacionada justamente com o posicionamento, né, dessa minha espira imersa no campo magnético. Nosso gerador real, né? No nosso gerador, né? Agora saindo lá do nosso gerador elementar e indo para o nosso gerador real. Né? Todo gerador, né, ou motor, aquilo que nós falamos, né, o que foi relacionado para o gerador, né, quase 100% vai servir também para motor, invertendo somente, né, o princípio, né, a ação que vai ocorrer com relação ao observado desses nossos dois elementos, enquanto o nosso gerador, a gente vai produzir um campo magnético e movimentar o nosso circuito rotativo para gerar uma tensão induzida nos terminais. E no nosso motor, né, para a mesma condição, da forma construtiva do nosso gerador, nós vamos produzir um campo magnético e vamos injetar uma tensão nos terminais do circuito rotativo. Então, com isso, através daquela nossa equação de força, na regra da mão direita, força numa face da nossa espira e a outra corrente circulando no sentido contrário, na face oposta da nossa espira, vai gerar o quê? Forças em sentidos opostos. E essas duas forças vai produzir o quê? Um movimento. Tá? Essas são as únicas diferenças, as únicas interpretações que temos que fazer com relação à forma construtiva. Então, em termos gerais, a forma construtiva de um gerador é idêntica à forma construtiva de um motor. Então, por isso que podemos relacionar tudo que falarmos a respeito dos geradores com relação também para os motores. Então, os nossos motores reais, eles possuem dois elementos principais, que classificamos como principais, né? Que é uma parte que é fixa, que vamos chamar de estator, que corresponde a essa nossa representação. Também é conhecido como carcaça, né? É um termo
vamos falar assim, genérico que o pessoal utiliza, não muito correto, porque carcaça representa o quê? Só aquela parte de proteção do nosso motor. E na verdade, né, o nosso estator, que vamos chamar isso aqui de estator, ele corresponde a essa proteção, que é a carcaça, né? E junto com a carcaça, né, ou fundida na carcaça, nós temos o circuito magnético e o circuito elétrico, que são as bobinas. E no seu interior, né, suportada, né, com relação aos eixos, né, e mancais, nós temos a parte rotativa, a parte que vai produzir o movimento, né, ou que nós vamos girar para produzir a nossa força eletromotriz induzida, ou seja, a tensão. Então o nosso gerador, ele tem duas partes principais, né, o que nós vamos chamar da parte rotativa, né, que vai ser a corrente contínua, nós chamamos de armadura, que é a parte rotativa. E o nosso estator, que é a parte fixa. Né? Então aquela parte que ela vai ficar fixada num ponto, né? Permitindo que o nosso rotor, né, faça os movimentos rotativos. No nosso rotor, né, aqui na nossa representação, a gente vai observar aqui os nossos dois anéis, né, representando os terminais, né, da parte rotativa, e no seu interior, né, e na parte externa, a gente vai alimentar com uma tensão. Então existem duas possibilidades, né? Agora a gente vai ver que no caso do gerador, independente dele ser de corrente contínua ou ser de corrente alternada, ele vai ser alimentado por uma tensão, né? E normalmente essa tensão é uma tensão contínua. Então mais para frente, quando a gente for falar a respeito de motores, a gente vai ver que vai existir algumas diferenciações com relação a essa alimentação aqui para motores. Então existem os motores que necessitam de uma alimentação, tá, externa para o seu rotor, e existem outros, tá, que não precisam de nenhuma alimentação do seu rotor. Então a gente vai ver mais adiante. No nosso caso do gerador, existe a necessidade de produzir, né, campos magnéticos, né, e diferenciar um polo norte e um polo sul. Tá? Então, nesse nosso caso, mesmo representando aqui essa setinha, indicando, né, uma tensão variável, essa tensão variável é no sentido de eu dosar, né, o nível dessa tensão, e não que ela seja variável. Então, eu vou ter duas polaridades, né, nessa alimentação distintas, um positivo e um negativo, que vai indicar qual é o sentido da corrente que vai percorrer as minhas espiras, tá, no interior desse meu rotor. E, consequentemente, né, esse sentido, né, direcionado ou bem um sentido definido, vai me indicar quem que é o polo sul ou o polo norte. Ou seja, esses polos nunca vão mudar. Sempre, né, nesse nosso caso aqui vai ser o polo norte e aqui sempre vai ser o polo sul. Tá? Então essa é uma das diferenças que a gente vai ver mais adiante com relação à parte de motores. Então eu preciso ter na minha alimentação, né, duas polaridades bem definidas, positiva ou negativa, ou seja, elas nunca vão mudar. Produzindo, no meu rotor, sempre, né, no mesmo ponto o polo norte e no outro, o oposto, o polo sul. E na dita, né, carcaça, né, que no nosso caso, né, é o nosso estator, eu tenho um outro enrolamento. Né? Esse enrolamento é um enrolamento em que vai ser induzido ou vai ser produzido, né, uma força eletromotriz. Vamos representar isso aí de uma forma mais simples, né, utilizando o nosso recurso aqui de escrita manual. Então vamos representar aqui o nosso sisteminha, né? Então nós temos uma parte que nós chamamos a parte fixa, né? Então vamos representar aqui o nosso estator. Então isso aqui seria o estator.
No estator, né, nós temos aquilo aqui, nós chamamos de carcaça. Então, na verdade, isso aqui seria a carcaça. O estator seria o que? A carcaça com o enrolamento da bobina. A partir daí, agora, nós temos essa condição, né, de poder chamar todo esse conjunto aí de estator, né? Então temos os enrolamentos, né, e na minha carcaça é fixado esse meu enrolamento. No interior tem a parte rotativa. Então eu chamo a parte rotativa de um polo norte e o outro de polo sul. Então isso aqui nós chamamos todo esse nosso sisteminha aqui de rotor, né, que é a nossa parte móvel, em que o movimento dele vai ser justamente rotativo. Então vamos imaginar que esse nosso conjunto todo, né, é o nosso gerador, em que o nosso rotor ele vai produzir um giro, e esse giro, em função, né, do deslocamento constante entre o polo norte e o polo sul, vai produzir o que? Força eletromotriz ou indução elétrica nos meus terminais das bobinas. Então, basicamente, o nosso gerador, que é uma forma construtiva parecida, né, idêntica, muitas vezes, ao nosso motor elétrico, ele tem basicamente, né, esses dois elementos principais, que é o estator, e no nosso caso, né, o estator, e no nosso outro caso, o rotor. O estator é a parte fixa e o nosso rotor é a parte giratória, nossa parte rotativa. Tá? Então é só para exemplificar, esse aí é o nosso sisteminha, né, de gerador ou de motor, que tem essas duas partes principais, estator, parte fixa, e o rotor, a nossa parte móvel ou rotativa. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, né, em função daquela nossa representação ali no quadro, então podemos afirmar, né, que além desses dois tópicos aqui do rotor com relação ao estator, né, que nos geradores, né, de campo giratório, que é o nosso caso exemplificado ali na lousa, a tensão é retirada diretamente do estator, que é a parte fixa, né, ou aquela parte que nós comentamos, né, que muitos dizem ser a carcaça, né, e não passa pelas escovas, né. Então, no nosso caso, a gente pode representar, né, o nosso rotor aqui, né, alimentado através de anéis, né, por uma tensão contínua, né, ou podemos fazer uma representação genérica, né, desse nosso rotor como sendo um ímã, né, com o polo norte e o polo sul bem definidos, né. Então o que fica desse nosso gerador é que a gente gera o campo magnético no nosso rotor por meio de uma fonte de energia, né, ou campos magnéticos em um ímã permanente, e a tensão é retirada justamente através das bobinas que estão lá no nosso estator. Com relação à posição, né, do nosso rotor, né, nós vimos lá no nosso gerador elementar, né, ou genérico, que a força eletromotriz induzida lá nos terminais da nossa espira, ela é diretamente proporcional, né, ou seja, a intensidade, né, máxima e mínima, ela é diretamente proporcional ao posicionamento, né, em que as linhas de campos vão cortar o
nosso condutor, no nosso caso a bobina que vai estar alocada justamente no nosso estator. Então, conforme esse meu rotor, ou o campo magnético desse meu rotor, ele cortar as linhas de campo, né? A forma como ele corta as linhas de campo das bobinas que estão aqui na armadura, ela vai produzir uma tensão induzida, uma força eletromotriz proporcional, né, ao ângulo, né, em que esse campo magnético vai cortar os meus condutores. Então podemos dizer, né, como uma exemplificação, né, partindo sempre por um ponto, né, utilizando aqui o polo norte, que nessa minha condição aqui, nessa minha posição aqui, eu poderia dizer que, né, seguindo a reta aqui, que a força eletromotriz proporcional a esse posicionamento desse meu rotor é justamente esse nível de tensão. E já utilizando, né, ele deslocando, né, esse campo norte para essa posição aqui, coincidindo aqui com a minha bobina, né, aquela mesma posição que eu representei lá no quadro, tá, que seria essa figura seguinte, que a minha tensão agora, com esse meu posicionamento do eixo, agora vai estar justamente representando um valor máximo, né? E se for seguindo, né, essa concepção, né, de deslocamento, né, se ele partir agora para esse meu ponto aqui, eu posso dizer que agora a minha representação da tensão vai ser justamente esse meu ponto. Então, que a gente percebe, né, em função da movimentação desse meu rotor, que esse meu gerador aqui ele vai produzir o quê? Uma tensão, uma força eletromotriz, né, representando uma senoide, né, em que essa senoide, né, ela vai estar representada justamente pelo posicionamento assumido pelo esse meu rotor. Então, se ele seguir girando, né, indefinidamente, eu vou ter aqui uma tensão produzida aqui de forma indefinidamente. Voltando a esse aspecto, né, podemos dizer ainda, né, que se a gente pegar um gerador, né, mais completo, em que agora nós vamos representar, né, o nosso gerador de uma forma mais completa. Então, no anterior nós representamos, né, o nosso gerador somente com 2 espiras, né? Então vamos voltar lá para a gente dar uma olhada. Vou voltar lá na lousa para a gente dar uma olhada com relação ao nosso gerador. Então, se a gente for perceber, a nossa representação foi com duas bobinas, né, e que estava relacionando justamente somente um campo magnético. Então, essa é uma representação de explicação justamente com relação ao deslocamento desse meu rotor. Mas se nós pegarmos, né, o nosso gerador completo, a gente vai ver que ele pode existir mais de um par de espiras, né? Então, nesse nosso caso aqui, nós temos uma espira e um par de polos. Então, eu tenho um polo norte aqui e um polo sul aqui. Então, somente com uma espira, não é possível a gente produzir um sistema de geração, né, elétrica ou até mesmo motor. Eu vou precisar normalmente o quê? De pelo menos um par de espiras, né? Veja bem o termo que estamos utilizando, né? Nós temos aqui um par de polos e uma espira, como exemplo. Com o sistema completo, nós temos um par de polos e agora nós temos 2 espiras. Então, essa espira aqui vai produzir um par de polos e essa outra espira vai produzir outro par de polos. Então, para ter um sistema completo que funcione, né, ou seja, funcional, eu vou precisar sempre ter o quê? 2 polos ou 2 bobinas. Então, o nosso sistema, né,
de motores e geradores vai estar construído sempre com múltiplos de 2. Ou seja, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. O que vai implicar nisso aí, né? A gente vai ver que em motores isso aí vai implicar no nosso caso de velocidade. E no nosso caso de geradores, ele vai implicar, tá, para que a gente tenha uma frequência constante, né, numa forma construtiva com também, né, números de polos. Então voltemos lá para o nosso sisteminha. Então agora aqui a gente está representando aqui um sistema mais completo, né, em que aquela nossa mesma explicação com relação à formação da nossa senoide, né, de tensão ou de corrente, né, ela é percorrida em função do posicionamento do nosso rotor ou do nosso campo magnético no interior. Então, com isso, podemos ter algumas afirmações, né? Uma das afirmações é que esse nosso caso do rotor, né, especificamente o exemplo que nós demos é do Polo Norte, ele acaba se deslocando constantemente ao longo do percurso do meu estator, né? Isso percorrendo o que? Sempre 360 graus. Então podemos dizer que esse nosso campo gerado internamente, né, ele é um campo em que ele vai se deslocando constantemente ao longo do meu estator. Ou seja, a cada 360 graus, né, esse meu polo norte ele se desloca ao longo do meu estator. Então dizemos que esse deslocamento, né, uma interpretação, uma analogia, né, que o meu campo interno que é gerado aqui, ele gira ao longo do meu estator, juntamente com o meu rotor. E nós denominamos, né, esse deslocamento desse meu campo, né, em 360 graus, né, no interior do meu rotor, de campo girante. Então esse é o campo girante do meu motor. Então se esse meu campo girante, né, ele produz uma tensão em forma de senoide, então eu posso dizer que meu campo girante, ele também, né, ele tem essa forma de senoide. Ou seja, se eu marcar uma determinada posição aqui, né, a intensidade do meu campo girante ele vai de 0 até um valor máximo. Do valor máximo ele vai decrescendo até o 0. Continuando o seu giro para 360 graus, ele vai crescendo negativamente até um valor máximo e depois ele vai decrescendo novamente, passando por todos os valores até 0, até se repetir os outros 360 graus e assim por diante. Então a denominação de campo girante é justamente essa expressão de que, né, o meu rotor que produz o campo, né, magnético, ele está rotacionando e com isso ele está produzindo um campo que em cada instante ele está numa posição diferente. Isso ocorre para os demais polos, né, tanto, né, de uma bobina como para as demais bobinas, né, agora nós falando, né, numa formação mais completa do nosso motor. Vamos ver um exemplo, né, de como é formado, né, ou como é reproduzido esse campo girante com um filme, né, um vídeo que a gente vai mostrar agora. Imaginando agora que nós temos um sistema com agora 3 conjuntos de bobinas, né? Não estamos falando em polos, estamos falando em conjuntos de bobinas, e que o nosso rotor aqui que é girante, o nosso rotor aqui está girando, e que podemos indicar que esse aqui é o campo que está cortando o nosso sistema. Se a gente perceber num ponto fixo, né, conforme passa o nosso rotor, ele vai mudando o campo de sul para norte. Então se aqui eu tenho norte, aqui eu tenho sul e assim sucessivamente. Então significa que esse meu campo que está sendo produzido aqui, representado, né, por essas espiras aqui, ele está se deslocando sempre no sentido do meu rotor.
E com isso, né, a gente chama isso aqui de campo girante. Então, no meu estator, apesar dele estar ali parado, fixo, né, em termos de sistemas elétricos e magnéticos, existe um campo magnético que ele está girando constantemente. Então, essa exemplificação aí mostra para gente que no interior do nosso estator, né, existe também um campo que nós denominamos de campo girante, né? Então, sempre que a gente fala em campo girante, a gente vai falar num campo produzido no nosso estator, tá? Que é a parte fixa, né? Que vai produzir um campo magnético com o mesmo formato, né, da nossa senoide. Com relação à quantidade de bobinas, né, nós vamos determinar, né, como sendo, né, o número de polos. Então, como nós falamos, os números de polos de um motor ou de um gerador, ele vai ser sempre múltiplo de 2, né? Ele sempre vai ser acrescido de 2 em 2. Então não vai existir um polo, ou 3 polos, ou 5 polos e assim por diante. Sempre vão ser números pares. Então com isso, né, a nossa equação, né, surge uma equação em que a gente reproduz, né, nessa equação, em função da forma construtiva do motor, a frequência, né, em que esse meu motor ele vai trabalhar, ou a frequência com que o gerador ele vai produzir, né, justamente, né, esse campo girante, né, a frequência desse campo girante. Nessa equação, né, nós temos, vai estar em função a nossa frequência, né, a frequência de giro do nosso campo girante, ele vai estar em função do número de polos, a velocidade com que o meu rotor ele vai girar, e uma constante mágica aqui, ó, 120. Né? Então eu costumo falar que isso aqui é uma constante mágica, 120. Sempre vai aparecer esse 120. Né? Em alguns casos, com simplificação, a gente vai ver que esse 120 aqui vai ser o 60. Esse 120 aqui, né, na verdade, ele é uma constante, né, construtiva do meu motor, que leva em consideração, né, ao tipo de material que é utilizado com relação à produção do circuito magnético, né, o tamanho do meu rotor, o tamanho do meu estator, entre outras coisas, né, a bitola do meu condutor, quantos fios cada bobina tem. Então isso aí é uma forma construtiva. Então, em termos gerais, né, quando nasce o gerador e nasce o motor, esse número aqui ele nunca muda, né? Na verdade, todos os geradores e todos os motores é feito em função, né, desse número, dessa constante, né, que está relacionado com aqueles parâmetros que eu falei para vocês, né, que é o tipo de material, a secção transversal dos condutores, o comprimento, né, envolvido nas bobinas, a capacidade de indução de campo magnético, entre outras coisas. Número de polos. Né? O número de polos é a mesma coisa. Nasceu o motor e nasceu o gerador, né? Já está definido, né, com quantos polos, né, vai ser fabricado esse gerador, esse motor. Com 2 polos, então ele nasce com 2 polos, ele vai morrer com 2 polos. Então não muda. Passa a ser também uma constante. A única coisa, né, o único parâmetro então, que ele pode ser mudado, né, em termos aqui do nosso sisteminha, é a velocidade com que se vai, né, girar o eixo, né, e em função dessa variável aqui, né, da velocidade do eixo do motor, que vai ser determinante aqui para nossa frequência. Né? Então, o único parâmetro, né, em que pode-se alterar, né, que altera o valor da frequência produzida da forma de onda, então aqui estão falando da forma de onda, né,
vai estar em função justamente da rotação, ou vice-versa, né? Então, se a gente der uma ajeitada nessa minha equação aqui para ver qual é a velocidade em função da frequência, a gente vai ver que a frequência, né, ela também ela é dependente da nossa rotação, como a rotação também é dependente da frequência. No nosso sistema elétrico, nós sabemos que a nossa frequência é de 60 Hz. Então não muda, então passa a ser um parâmetro fixo. Então nessa situação, o que ocorre? Né? Que a única coisa que vai ser controlável vai ser o quê? A nossa velocidade de rotação do eixo. Então, para que eu tenha um gerador com uma frequência de 60 Hz, eu vou produzir o meu gerador em função do número de polos, que nunca vai mudar depois de ser construído. Essa constante aqui, em função da forma construtiva do meu gerador ou motor, né, para uma frequência fixa. Então, o que eu vou ter que determinar é justamente, né, a minha velocidade. Então, para o nosso caso da frequência fixa, né, de 60 Hz, podendo fazer uma continha aqui para saber qual vai ser a rotação do nosso gerador em função, né, da frequência de 60 Hz. Então, para que eu tenha uma frequência de 60 Hz, né, nós vimos ali na equação que ela vai ser dependente do número de polos. Né? Esse número de polos ele pode ser 2, de 4, de 6 e assim por diante. Tá? Sempre números pares de 2 em 2. Vai estar em função, né, esse N aqui, né, é a nossa velocidade em RPM. Então podemos colocar isso aqui uma velocidade em RPM. Em alguns casos de cálculos, né, aparece isso aqui, né, não em RPM, né, mas em radianos por segundo. Essa é uma outra questão que a gente vai ver mais para frente. E aquela constante que nós falamos, que é a constante construtiva, né, do nosso motor. Então isso aqui é uma constante construtiva, então quando o motor ele é projetado em função dessa nossa constante. Então vou dar um exemplo aqui fictício, mais para frente a gente vai ver o porquê ocorre isso aí, né? Porque eu já sei e vocês possivelmente também vão saber em função da frequência. Então, para mim ter uma frequência, o que eu quero obter aqui é uma frequência de 60 Hz, né? Então, para que ocorra isso daí, vamos supor que o nosso motor lá projetado é um motor de 2 polos. A nossa constante não vai mudar, né? Então, a única variável que pode mudar aqui é justamente a nossa velocidade. Então, de tabela, né? Então, na verdade, é um valor de tabela, né? Se eu pegar um motor para essa condição de 2 polos, né? Se eu pegar uma rotação de 3.600 RPM, nós vamos obter uma frequência de 60 Hz. É simples, né, a gente deduzir isso aí se a gente for fazer se a gente fizer ajeitar essa nossa equação, né? Então, a partir dessa nossa equação aqui, a gente chega, por exemplo, né, eu posso isolar, né, na minha equação inicial lá, vamos colocar aqui frequência igual número de polos dividido pelaquela nossa constante. Simplesmente basta eu isolar nossa velocidade, tá? E isolando a velocidade, passando a frequência para lá, que sempre vai ser fixa no nosso caso, a gente consegue obter, né, qual vai ser a rotação padrão, né, para cada determinado ponto
da nossa frequência de 60 Hz. Né? Então esse valor aqui, né, eu quero que vocês fixem esse valor aqui, né, em função desse número de polos aqui. E quando a gente entrar na parte de motores, né, a gente vai chegar nessa equação e determinar, né, para a frequência de 60 Hz, né, qual vai ser o valor da rotação necessária, né, qual vai ser a nossa rotação, né, com relação ao gerador, né. A princípio, né, é só vocês aplicarem matemática, né, vocês vão chegar na equação e determinar, né, para cada valor do número de polos, né, qual vai ser a rotação necessária para que o gerador mantenha sempre, né, o valor de 60 Hz. Vamos retornar lá para a apresentação. Bom, tudo que nós vimos, né, até então, partindo do gerador lá elementar, né, construindo a ideia, fazendo a nossa revisão com relação ao princípio de funcionamento, né, que requeriu, né, a gente resgatar aquelas propriedades magnéticas do ímã, a lei de Faraday, a lei de indução de Faraday, de Lenz, né, algumas exemplificações de formas construtivas, né, para se chegar no campo girante do estator, né, a um gerador, né, de uma forma construtiva, né, mais elaborada, já com a definição do que é o estator, né, aquela parte fixa, mais o nosso rotor, que é a parte rotativa, né, o móvel, até chegar àquela nossa formação da tensão induzida lá nos terminais, que é na forma de uma senoide. Mas nos sistemas reais, industriais e comerciais, né, nós temos os tipos de tensões, né, geradas, que são as tensões monofásicas e as tensões trifásicas. Em termos gerais, né, a tensão monofásica ela é gerada a partir da tensão trifásica. Então, o nosso gerador, né, encontrado lá nos sistemas de geração, né, de energia, usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas e assim por diante, né, é um sistema trifásico. Né? Por que escolher o sistema trifásico? Por vários motivos. Dentre um deles, né, seria o que? Economia, né, na parte tanto de fabricação dos geradores, né, transmissão de energia e obtenção, né, o máximo possível, né, das outras formas de distribuição de energia, como a monofásica. Então, já podemos fazer algumas relações aqui, né, com relação ao gerador trifásico. Para um gerador trifásico, existe a necessidade de gerar, né, três tensões, né, essas três tensões. Essas três tensões ela tem que estar distribuída de tal forma que elas tenham que estar equilibrada com relação à sua formação. Esse equilíbrio ela vai se dar o quê? Pela distribuição das bobinas, né, ao longo do nosso gerador. Então, se a gente for perceber lá a forma construtiva, deixa eu ver se eu consigo reproduzir isso aqui na nossa lousa, né, para ficar mais ideal, para a gente ver como que vai ser essa distribuição, né, das bobinas, né, ao longo do nosso estator. Então vamos lá, né? Para o nosso sistema trifásico, né, uma das coisas que nós vimos é que o nosso estator, né, aquele nosso sistema físico, deixa eu dar uma melhorada aqui que ficou meio... mais ou menos. Então, nosso estator, né, ele possui, com forma construtiva, uma circunferência, que não é por acaso, né, essa circunferência aqui é justamente aquele nosso percurso de 360 graus, né, um giro. Então, o nosso sistema ele sempre vai girar sempre a 360 graus de forma repetidamente. E nesses 360 graus, né, para que eu faça uma distribuição,
das bobinas equidistante entre uma e outra, ou seja, a distância entre uma bobina seja iguais, né, é muito simples. A gente já tem que pegar os nossos 360 graus, como são duas bobinas, três bobinas, né, sistema trifásico. Então, nosso sistema trifásico, ele vai ter 3 bobinas, né? Então, como o meu sistema, né, ele é formado em função da forma construtiva do meu sistema, né, que é 360 graus, né, que eu faço ciclos contínuos, né, e eu preciso distribuir 3 bobinas aqui de formas equidistante uma da outra, para que eu tenha um equilíbrio também na geração da minha tensão. Então eu faço a divisão do meu sistema, da montagem onde vai ser feita a minha bobina, né, que é na minha armadura, dividido por 3, 360 dividido por 2, que vai me dar o quê? 120 graus. Então significa que a cada 120 graus, né, eu vou posicionar uma bobina. Então eu posso inicialmente colocar uma bobina nessa posição como referência, né? Não necessariamente, eu vou chamar de A. Então a outra bobina, ela vai ter que estar justamente a 120 graus dessa bobina, ou seja, nessa minha posição. E a outra bobina a 120 graus dessa outra. Então aqui eu tenho outra bobina, que eu chamo de bobina C. E se a gente perceber, né, a distribuição da nossa bobina está justamente 120 graus uma da outra. Então, uma das características do sistema trifásico é que cada tensão gerada por cada bobina vai estar defasada de 120 graus. Então, se na forma construtiva você tem bobinas que estão equidistantes a 120 graus uma da outra, e cada bobina dessa aqui vai produzir uma tensão, então cada tensão vai estar também defasada de 120 graus uma da outra. Tá? Então essa aí é uma das características do meu sistema trifásico. Então, com relação à forma construtiva, né, a primeira característica que podemos observar, né, existe o conjunto de 3 bobinas, né, física no meu sistema. E essas bobinas, elas vão estar defasadas, vão estar posicionadas uma da outra, né, 120 graus. E que a produção, né, do ponto de vista elétrico, característica elétrica, né, elas vão produzir 3 tensões. Essas 3 tensões vão ter o mesmo nível de tensão, porém elas vão ter a defasagem de 120 graus. Então isso daí são as principais características do meu gerador trifásico e do meu sistema trifásico. Então, voltando lá para nossa apresentação, então o que nós percebemos aqui é justamente os 2 aspectos, né, apresentados ali no nosso quadro. O primeiro, né, o nosso sistema físico, né, como está distribuído as nossas bobinas. Então, como a gente tem um sistema de 360 graus, né, as possibilidades de fazer uma distribuição equidistante entre as bobinas, né, é fazer uma montagem no meu sistema de armadura 360 graus, né, 120 graus uma da outra. E que vai produzir, né, vai gerar, né, tensões, né, tensão V1, tensão V2, né, também, né, com uma defasagem de 120 graus. E da mesma forma como foi apresentado anteriormente, né, valores que vão variar de 0 até um valor máximo positivo, passando por 0, né, e crescendo novamente até um valor máximo negativo e voltando para o 0.
se repetindo isso aqui até que o meu sistema, enquanto o meu sistema ele fique gerando, ou seja, fica rotacionando. E a representação gráfica que podemos mostrar, né? Representação gráfica com relação à tensão desse meu sistema de geração trifásica, é que cada forma de onda, então temos aqui a fundamental, né, partindo do zero, tá? Então isso aqui é uma senoide partindo do zero, é que cada pico, né, podemos representar através do pico como referência, né, que cada valor, né, de pico com relação ao outro vão estar defasado de 120 graus. Então entre esse pico e esse pico da forma de onda seguinte, ou entre esse começo e esse outro começo da minha forma de onda, elas vão estar defasadas de 120 graus. E entre a terceira onda, né, forma de onda que seria isso aqui, a nossa defasagem também é de 120 graus e assim por diante. Então com isso nós temos um sistema, né, trifásico equilibrado, né, defasado de 120 graus, e cada forma de onda vai ser idêntica com relação às outras, né? Porém, com a única diferença que a defasagem entre uma e outra vai ser de 120 graus. Tá, pessoal? Então, em termos de gerador, né, trifásico, o que podemos dizer é que ele é bem parecido com o sistema monofásico. Porém, as diferenças que existem entre um e outro é que o gerador monofásico, que não é muito comum, né, para sistemas de transmissão, mas é utilizado em sistemas, pequenos sistemas, né, como geradores diesel e algo parecido para alimentação de pequenas cargas, né? Então são aqueles móvel, né, aqueles geradores de residencial para alguns comércios médios, né? O princípio de funcionamento é o mesmo, só muda a forma construtiva, né, mais relacionada à distribuição, né, das bobinas. Então, num gerador monofásico, né, o que a gente vai encontrar vai ser o que? São duas bobinas, a possibilidade, né, como nós vimos, a gente não consegue, vamos voltar lá para a lousa, para a gente representar isso aí. Se um sistema monofásico, vamos representar aqui um sistema monofásico. Então, no sistema monofásico, se a gente for utilizar o mesmo raciocínio lá do sistema trifásico, em que o sistema ele vai ter que percorrer os 360 graus. No sistema monofásico, a mesma coisa. Como eu tenho um sistema que é rotativo e uma forma construtiva circular, né, então eu vou ter os 360 graus. Porém, no sistema monofásico, eu não vou ter as três fases, né, ou as três bobinas. O que vai ocorrer nesse meu sistema é que eu vou ter, que muitos chamam de sistema bifásico, né, eu vou ter duas fases, né. Então eu vou ter duas bobinas distribuídas ao longo de 360 graus. Então com isso, né, como a produção entre uma forma de onda e outra forma de onda tem que ser idênticas, né, então o que vai ocorrer aí? Vai ocorrer, isso por questões, né, nós não estudamos aqui, mas quando se faz o estudo de geradores, a gente trabalha com vetores, né, interação entre vetores, e essa distribuição equidistante é justamente, né, também para que essa interação entre vetores não interfira com relação a outra bobina, então por isso dessa forma construtiva equidistante. Então no meu gerador monofásico eu também vou precisar ter essa equidistância, né, bobinas equidistantes, né, uma da outra. E a única possibilidade, né, para o sistema monofásico, né, no nosso caso aqui, que é construído em cima de um sistema
de circunferência, né, e rotativa, né, é eu ter os 360 graus dividido por 2, né, e a nossa possibilidade, né, de montagem das bobinas é de 180 graus. Então o que nós vamos ter vai ser, usando isso aqui como referência, é uma bobina montada, né, nessa minha posição, e a outra possibilidade é o que? 180 daqui, que é o que? O oposto dessa outra minha bobina. Então aí eu tenho um gerador monofásico, né, com 2 fases, como alguns falam, né, ou um sistema bifásico. É muito utilizado em geradores portáteis, né, esses, normalmente geradores residenciais, né, movido a diesel ou a gasolina, mas que não é utilizado para grandes sistemas. Então essa é a diferença entre esses dois tipos de gerador em forma construtiva das bobinas, né? Com relação a todos o funcionamento, né, comentado anteriormente, né, é o mesmo para os dois. Tá, pessoal, então em termos assim da nossa aula com relação ao gerador, né, que temos para dizer é justamente isso, né? Tá, pessoal, então é isso aí, né? Então até mais, até a próxima aula.